Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim, sobretudo você torcedor e torcedora do Corinthians. Neste vídeo vamos falar sobre o Anderson Talisca, que pode perfeitamente chegar no Corinthians para ser um 9 do Timão. É isso. Ou camisa 9 do Corinthians. Eu diria para você que se chegar o Talisca para o Corinthians, a gente vai ver saindo do papel, de fato, uma equipe com cara de transatlântico, que neste momento, inclusive, lamentavelmente, ainda é treinado. E seria treinado por um técnico que talvez pouco altura desse transatlântico. Talvez ali um motorista de charrete conduzindo um transatlântico, que é o Silvinho. O Silvinho é um técnico aí que pode até ser promissor no cenário do futebol brasileiro, mas eu acho que é um equívoco, na verdade, da parte do Corinthians pensar que um técnico em formação possa dirigir uma equipe tão poderosa como é o Corinthians. Evidentemente que o Corinthians vai chegar aí a Libertadores de América, mas eu diria para vocês que isso é muito menos em função do trabalho do Silvinho do que propriamente dos investimentos que foram feitos no elenco, com a grande qualificação do elenco, a ponto de termos no Corinthians alguns jogadores que acabam incorporando a equipe de uma forma ou de outra. Alguns jogadores que, pelo seu nível técnico, acabam, por exemplo, gerando ali para o Corinthians os melhores resultados possíveis, grandes desempenhos em alguns momentos. A gente percebe em outros que o desempenho deixa muito a desejar. Isto, na minha opinião, acontece muito em virtude do técnico não conseguir, por exemplo, tirar o melhor do jogador, ou às vezes ter ideias um tanto quanto equivocadas, inclusive em relação à qualidade, ao perfil do elenco corintiano. Eu nunca vou me esquecer, por exemplo, de que o Fortaleza foi jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena com um time cheio de reservas, e o Silvinho, naquela ocasião, ele foi com um volante defensivo e foi com o Duqueiroz, né, que é um jogador que é bem interessante, um jogador extremamente aí promissor, muito bom, que pode trabalhar um pouco mais à frente, mas no caso o Duqueiroz, ele foi para campo para fazer um trabalho defensivo. Então, na prática, ele atuou quase como um outro volante. Então, naquela ocasião, quando ele jogou praticamente com dois volantes marcadores, dentro de casa, estádio lotado, contra o Fortaleza cheio de desfalques, sem os seus dois alas, né, que na verdade são alicerces da equipe. Ou seja, o Corinthians do Silvinho naquela ocasião jogou com medo do Fortaleza. Isso jamais deveria ser aceito para o Corinthians, sobretudo dentro de casa. E não é porque era Fortaleza. Se fosse contra Flamengo, se fosse contra Atlético Mineiro, se fosse contra Palmeiras, se fosse contra qualquer equipe, o Corinthians sequer tem o direito de jogar com medo dessas equipes quando atua diante da Fiel na Neoquímica Arena. Então o Silvinho é um técnico, sim, que pode ser aí um problema para esse transatlântico. Agora, se a gente está falando de uma grande equipe, ela pode sim virar um transatlântico com a chegada do Anderson Talisca. Ele é bom assim mesmo? Meus amigos, o Anderson Talisca é excepcional. É um tipo de jogador, mas porque ainda não fez coisas do futebol. Ele era para ser hoje um jogador, com a idade que ele tem agora, né, já era para ser um jogador, um dos melhores jogadores do mundo. Quando ele surge no Bahia, ele era espetacular. Acho que ali teve um problema ali na transferência dele, acho que foi muito cedo para o exterior, acho que o staff dele também não ajudou muito o jogador neste sentido a evoluir, acho que a recepção onde ele chega também por parte das comissões técnicas nem sempre foi a melhor. O fato dele ser um jogador extremamente criativo, isso às vezes incomoda um pouco, porque o torcedor quer inseri-lo dentro de um aspecto tático, só que ele é muito criativo, e às vezes o técnico tem desconfiança de que isso não vai acontecer, e às vezes ignora um pouco o jogador, mas estamos falando de um jogador dos mais criativos hoje do futebol brasileiro. Dentre todos os jogadores brasileiros, não estou falando do futebol do Brasil não, do futebol brasileiro, dentre todos os jogadores hoje do futebol brasileiro, do Brasil, né, jogadores brasileiros, eu diria para você que o Anderson Talisca é um dos melhores. Anderson Talisca tem futebol para jogar na seleção brasileira. A gente está falando, por exemplo, de um jogador que poderia, caso a carreira dele desse certo, ele poderia perfeitamente hoje ser um atleta de uma dessas equipes de ponta do futebol, por exemplo, da Premier League. Um desses atletas de ponta do Bayern de Munique. Um desses atletas de ponta de times como Barcelona e Real Madrid. É para tudo isso mesmo? É para tudo isso mesmo. Estamos falando de um centroavante extremamente moderno, um cara que pode fazer o trabalho de pivô, então aquilo que se espera do jogo, o Talisca pode fazer, ele pode fazer também um trabalho de mais velocidade, de entrar na área, inclusive com um pouco mais de velocidade do que o jogo, ele pode fazer aquele trabalho também de sair da área e trabalhar como construtor ali no último terço do campo. Estamos falando de um jogador que pode também, em algumas situações, trabalhar pelo lado, e quando faz, é muito difícil tomar a bola dele. Este é um ponto também interessante do Talisca. É difícil demais para o zagueiro tirar a bola do Talisca. É um cara que gera muita proteção com o seu corpo enorme, né? Ele é muito grande, né? Com o seu corpo, com as suas pernas, com a forma como ele protege a bola, ele esconde a bola como um verdadeiro craque. Estamos falando também de um jogador que pode atuar não somente como 9, mas, a depender da situação, da necessidade da equipe, ele pode perfeitamente trabalhar como meia, sim, como 10. O Talisca pode perfeitamente também ser trabalhado para ser um camisa 10. O Talisca pode
em algumas situações, trabalhar no lado direito do campo ou do lado esquerdo do campo. O Talisca pode também ser um segundo atacante, ele pode trabalhar como um falso 9, desde que exista, por exemplo, um outro 9 na equipe, ele pode ser o segundo atacante, desde que exista, a depender da situação que a equipe jogue, a depender, por exemplo, das circunstâncias do adversário, o Talisca pode trabalhar como um falso 9. O Talisca oferece várias possibilidades táticas para o técnico do Corinthians, né? E é até por isso que a gente fala que é muito importante que o Corinthians pense muito bem nessa questão do técnico. Por quê? Porque um jogador como o Talisca, ele pode ser muito bem aproveitado caso tenha um técnico inteligente observando o seu trabalho. Só sobre essa questão do Silvinho, eu acho que a manutenção do Silvinho no Corinthians é um erro gigantesco. Para mim, não é técnico para o Corinthians. Eu não estou falando isso agora, estou falando isso quando o Silvinho chega para o Corinthians, eu já falava isso. Eu falo isso nos momentos em que o Corinthians também venceu partidas aí que as pessoas achavam que não ia vencer. Eu falo isso, inclusive, quando em algumas situações que o Corinthians venceu, muita gente falou, venceu porque o técnico fez as alterações corretas. E eu diria, não foi por isso. Ele colocou alguns jogadores na equipe, a equipe melhorou, porque esses jogadores eram para começar a partida, né? Então, quando o Corinthians vencia, e muita gente elogiava o Silvinho, eu falava, não é técnico para o Corinthians. Ok, dito isso, importa reconhecer também o seguinte. Se for para o Corinthians manter esse técnico, se for para o Corinthians manter o Silvinho, isso tem que ser acertado já, imediatamente. E aí não é questão, por exemplo, de ficar nessa coisa de a gente sabe que vai ficar mesmo com o técnico, vai ser mantido como técnico, ele será não, a direção do Corinthians tem que vir a público, tem que bancar o cara publicamente, declarações precisam dar conta, por exemplo, né, de afirmar o técnico. E por quê? Porque quando começa a temporada, se for começar a temporada com o Silvinho, todo mundo tem que estar junto aí nessa construção dessa equipe e do projeto do Corinthians voltar a ter títulos importantes. Então, se é para manter o Silvinho, então esqueçamos logo, vamos manter logo o Silvinho, vamos deixar claro isso logo de vez. Os diretores do Corinthians, os dirigentes do Corinthians precisam afirmar isso de vez, né, e a partir daí começar a trabalhar pela equipe, né, para que as pessoas deixem de lado de vez essa coisa de que o Silvinho, às vezes ele é protegido, às vezes ele é prestigiado sim pela direção, a depender do resultado ele vai perder prestígio e tal, isso tem que acabar. O cara precisa realmente ter calma para trabalhar, inclusive ali, como técnico do Corinthians. Eu acho que ele não é técnico para o Corinthians, mas se for para ser mantido, acho que é necessário que fique muito mais claro, né, o apoio dos dirigentes do Timão ao técnico Silvinho. Voltando ao Talisca, eu diria para vocês que o Talisca vai ser para o Corinthians um 9 como o Corinthians não tem. Eu diria para você que o Talisca hoje, se chegar para o futebol brasileiro, ele seria um centroavante que nenhuma equipe tem. Nenhuma equipe tem no comando de ataque um jogador como o Talisca. Né? Como o Talisca, que tem essa movimentação, essa qualidade, um jogador que é bom no jogo aéreo, é bom também por baixo, é um jogador que apesar do tamanho dele, ele não é lento. E é um jogador que tem drible e quebra-linhas muito bom também. Quando precisa, ele também sabe driblar. É muito recurso técnico, é muito mesmo. Você está falando de um jogador que poderia estar no Bayern? Poderia. Poderia estar no Bayern, poderia estar no Manchester e tal, em outras equipes também. Infelizmente, na carreira dele, como eu já disse aqui, algumas coisas não deram muito certo. Agora, a gente está falando de um jogador que tem uma qualidade excepcional. Num certo momento, colocado ali com jogadores como, por exemplo, Renato Augusto, Juliano, né, Roger Guedes e outros ali, William e outros ali, Cantilho, acho que, sinceramente, esse jogador, ele pode ser um jogador top, não somente no Brasil, mas no futebol da América do Sul também. Então, Talisca, para mim, seria uma contratação para ontem. Aliás, né, é muito importante, já que esse interesse do Corinthians ficou muito claro, é muito importante que o Corinthians vá até o fim para tentar contratá-lo mesmo, enquanto investidor, para bancar essa contratação. Por quê? Porque agora que chamou a atenção disso, um outro clube pode perfeitamente se interessar pelo Talisca. E o Talisca pode sim fazer diferença no futebol brasileiro em qualquer equipe onde ele possa atuar. Esperemos para o torcedor corintiano que ele seja realmente contratado pelo Timão e seja o 9 que o Corinthians precisa para a temporada de 2022. É isso.